Em 12 de abril de 1961, na plataforma de lançamento número 1, um míssil adaptado apontava para o céu. Dentro dele, preso a uma cápsula do tamanho de um carro pequeno, estava Yuri Gagarin, o jovem piloto soviético que, em poucos minutos, se tornaria o primeiro ser humano a viajar ao espaço. Quando o foguete rugiu e a Terra começou a encolher sob seus pés, a humanidade inteira atravessou um limite que parecia inalcançável. Apenas 8 anos depois, outro momento histórico sacudiu o mundo. 2 homens caminhavam pela superfície da Lua. O que começou como uma disputa política entre superpotências rapidamente se transformou na maior aventura científica da história. E mesmo depois do fim da corrida espacial, uma coisa ficou clara: nós não iríamos parar. Com o passar das décadas, o espaço deixou de ser apenas um destino e se tornou um laboratório. Sondas mergulharam nas nuvens de Júpiter, orbitadores mapearam Marte centímetro por centímetro, módulos de pouso enfrentaram tempestades alienígenas e telescópios espaciais nos mostraram um universo que jamais poderíamos ver daqui de baixo. Cada missão trouxe dados que mudaram livros de ciência, desafiaram certezas e revelaram mundos inteiros que antes eram apenas pontos de luz. E a tecnologia evoluiu junto. Saímos de computadores com o poder de processamento de uma calculadora para espaçonaves capazes de navegar sozinhas por bilhões de quilômetros, corrigindo sua rota, analisando ambientes hostis e tomando decisões quase instantâneas. Hoje, foguetes pousam sozinhos no oceano. Sondas operam de forma totalmente autônoma. Módulos de pouso calculam em tempo real onde devem tocar o solo de mundos que nunca viram antes. Mas por trás de cada conquista, existe sempre o mesmo padrão: risco, coragem e uma busca incansável por respostas. Explorar o espaço nunca foi simples. É caro, perigoso, imprevisível e muitas vezes ingratamente difícil. Mesmo assim, continuamos, porque cada missão bem-sucedida, cada imagem enviada, cada dado recebido é um lembrete poderoso de que somos uma espécie feita para descobrir. Este documentário é a celebração dessa jornada. Uma viagem pelos bastidores da exploração espacial, suas origens ousadas, suas vitórias improváveis e as missões que expandiram nossos limites muito além do que os pioneiros da década de 60 jamais imaginaram. Primeiro, revisitaremos aquela que talvez seja a maior aventura espacial da história humana: o pouso da Apollo 11. Vamos reviver os alarmes, o caos no computador, a manobra manual de Armstrong e até a caneta que salvou o retorno para casa. Detalhes que raramente aparecem nos livros, mas que revelam o quão perto tudo esteve de dar errado. Depois mergulharemos no mistério soviético em Marte, a Mars 3. A missão que pousou antes da NASA, mas que transmitiu apenas 14 segundos antes de desaparecer para sempre dentro de uma tempestade planetária. O que houve com essa sonda perdida? O que ela viu? E onde ela está hoje? Em seguida, viajaremos para o mundo mais hostil do Sistema Solar, Vênus. Aqui revelaremos o destino das incríveis Venera 13 e 14, máquinas que sobreviveram a pressões esmagadoras, calor infernal e atmosfera corrosiva, e que tiraram as únicas fotos coloridas da superfície de Vênus antes de sucumbirem a um dos ambientes planetários mais extremos. E por fim, encararemos o gigante Júpiter, da sonda Galileu que mergulhou na atmosfera do planeta e sobreviveu por 1 hora no caos absoluto até a missão Juno, que revelou auroras invisíveis e tempestades gigantescas. Uma jornada extrema pelo maior e mais massivo planeta do Sistema Solar. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma viagem pelo tempo, onde tentaremos desvendar os segredos da exploração espacial.
Todos sabemos que em 20 de julho de 1969, 2 homens pisaram na Lua, pela primeira vez na história. Um momento que definiu o século XX e mostrou do que o espírito humano é capaz quando trabalhamos juntos por um objetivo comum. Essa é uma história incrível, mas a versão oficial costuma deixar de lado os detalhes que tornam essa jornada tão fascinante e que realmente a faz parecer real. Como, por exemplo, talvez você não saiba do problema no computador que aconteceu a 9 quilômetros da superfície lunar. Os 15 segundos de terror que colocou Neil Armstrong e Buzz Aldrin entre a vida e a morte. A caneta que salvou os astronautas de ficarem presos na Lua para sempre. Ou até o flerte com o desastre a poucos segundos da reentrada na Terra. Esta é a verdadeira história sobre o pouso da Apollo 11 na Lua. Hoje, todos nós estamos tão acostumados com espaçonaves automáticas e autônomas que, apesar de ainda chamarmos de voo espacial humano, fica bem claro que quem manda mesmo são os robôs. Dá uma olhada dentro da cápsula Crew Dragon, da SpaceX, por exemplo. Aqui você não vai encontrar nenhum controle físico, só um monte de iPads. Recentemente, a missão Artemis 1 foi e voltou da Lua com um manequim na cadeira do comandante. E frequentemente vemos o quanto essa tecnologia evoluiu quando o foguete Falcon 9 volta do espaço e pousa de forma autônoma em uma plataforma no meio do oceano. Depois de ver tudo isso, é ainda mais impressionante lembrar que a NASA conseguiu pousar na Lua com um computador que era só um pouquinho mais avançado que uma calculadora de bolso. O primeiro evento que dá início ao pouso lunar da Apollo 11 é a separação do módulo lunar do módulo de comando. E foi nesse ponto que o plano meticulosamente elaborado para Neil Armstrong e Buzz Aldrin foi literalmente para o espaço. Após manobrar o módulo lunar, ou LEM, na posição ideal, o motor principal é acionado para iniciar a queima de descida. A cerca de 9.000 metros da superfície lunar, Neil Armstrong se vira para Buzz Aldrin e diz: "Acho que estamos chegando um pouco rápido demais." Isso significava que o LEM ainda estava se movendo bem rápido e, como resultado, iam ultrapassar o local de pouso planejado, uma pequena área em uma região chamada Mar da Tranquilidade, o que é irônico, já que não estava nada tranquilo. Essa área foi escolhida justamente por ser uma região da superfície lunar, plana e suave. Mas não era isso que o destino reservava. Armstrong fez um cálculo rápido, olhando para a trajetória no mapa e para a vista, através da sua pequena janela triangular, percebeu que estavam quase 5 quilômetros fora do curso, o que os levaria para o lado de uma enorme cratera. Um resultado que certamente condenaria a dupla ao fracasso e certamente à morte. Então Armstrong tomou a decisão de seguir o instinto, ignorou o computador e assumiu o controle manual do LEM. Mais tarde, ele diria em entrevistas que começou a pilotar a nave da mesma forma que pilotaria um helicóptero. Ao mesmo tempo, como se isso não fosse o suficiente, o cockpit do módulo lunar foi tomado por luzes vermelhas piscando e alarmes. Havia 3 telas rudimentares e de baixa tecnologia no LEM, e cada uma foi tomada pelo código de erro 1202. Nem Armstrong nem Aldrin sabiam o que aquilo significava. Esse código de alarme nunca havia aparecido em nenhum dos simuladores de pouso na Terra. Eles mantiveram a calma e enviaram uma mensagem de rádio para a NASA, perguntando qual era o problema. Em resposta, receberam algo como: "Não se preocupem com isso." Na verdade, esse código significava que o computador de bordo estava sobrecarregado. A cerca de 1.500 metros acima da superfície lunar, Armstrong começa o processo de direcionar manualmente a nave para o que ele acredita ser um local de pouso razoável, tentando evitar a paisagem lunar cheia de crateras e elevações. A 30 metros da superfície, Armstrong estava com os olhos colados na janela, enquanto suas mãos controlavam a aceleração do motor do foguete. Aldrin, com a maior calma do mundo, lia os números para seu piloto, informando a altitude, velocidade e taxa de descida do LEM. Mais tarde, Buzz diria em entrevistas que resistiu a qualquer impulso de apressar Neil.
ou dizer algo que o deixasse nervoso, mas ele sabia, pelos medidores, que ainda estavam a 30 metros do solo, movendo-se a 55 km por hora, com apenas 60 segundos de combustível restante no tanque. Nessa hora, a propulsão do motor começou a levantar a poeira lunar, obscurecendo a visão de Neil, que nesse ponto era sua única ferramenta para guiar o Len até um pouso seguro. A apenas 3 metros do solo, os indicadores de combustível informavam que eles tinham aproximadamente 30 segundos de queima restantes. A 1,5 metro do chão, as sondas que se estendiam das pernas de pouso tocaram a superfície lunar e começaram a se curvar sob o peso da nave. Isso acionou uma luz de sinalização no cockpit, dessa vez bem mais tranquilizadora. Contato. O motor parou de roncar e o módulo pousou na poeira lunar. A mensagem que retornava para Houston era: base da tranquilidade aqui, a Águia pousou. Eles acabaram pousando a cerca de 6,4 quilômetros do local ideal que foi cuidadosamente escolhido. Foi descoberto depois que um sopro extra de ar no módulo de comando deu ao Len um pequeno empurrão durante a separação. Esse pequeno empurrão foi o suficiente para tirá-los do curso e, consequentemente, fazendo com que eles pousassem com cerca de 15 segundos de combustível restante no tanque. Qualquer hesitação da parte de Armstrong teria deixado eles rolando descontroladamente na superfície lunar, criando uma nova cratera por lá. Mas, claro, Neil Armstrong conseguiu pousar. Não é à toa que a NASA colocou esse cara no comando da Apollo 11. Armstrong era, sem dúvida, um dos melhores pilotos que a Força Aérea dos Estados Unidos tinha a oferecer. É claro, todas as pessoas que a NASA recrutou para se tornarem astronautas na década de 60 eram excepcionais, mas Neil Armstrong estava um degrau acima de todos eles. Depois de um procedimento de pouso incrivelmente estressante, para dizer o mínimo, esses dois astronautas puderam aproveitar a famosa caminhada lunar, um dos maiores eventos de toda a história registrada da humanidade. Mas ainda haviam mais problemas pela frente para Neil e Buzz. Após quase 2 horas e meia pulando pela superfície, a dupla voltou ao LEM para se preparar para a subida de volta à órbita e o encontro com o módulo de comando, onde o também incrível astronauta Michael Collins esperava pacientemente pelo retorno deles. O procedimento aqui era conectar os sistemas de suporte à vida de seus trajes espaciais ao módulo, e em seguida, tirar as mochilas e jogá-las pela porta, de volta à Lua. Isso porque eles precisavam reduzir ao máximo o peso do LEM. Jogaram fora tudo o que não precisavam e em seguida repressurizaram o módulo. Em algum momento durante esse processo, um dos dois esbarrou em um painel de controle e quebrou a ponta de um interruptor. Como aquele painel era analógico, a única maneira de ativar aquele circuito em particular era acionando mecanicamente o interruptor, o que agora era impossível sem a ponta. Eles também não podiam alcançar lá dentro com os dedos, já que estavam cobertos pela enorme luva do traje espacial. Para piorar, o único interruptor que quebrou estava diretamente conectado ao motor de ascensão que eles precisavam para voltar à órbita. Que sorte, hein? Exaustos da caminhada lunar, os dois astronautas se deitaram para tirar um cochilo, enquanto a NASA tentava bolar uma maneira de contornar o problema do interruptor quebrado. Quando eles finalmente descansaram e estavam prontos para voltar, o pessoal em terra ainda não tinha uma resposta para os homens da Lua sobre o que fazer com o interruptor quebrado. Foi aí que Buzz Aldrin brilhou. Em um momento de decisão rápida, Buzz pegou uma caneta espacial do kit deles e enfiou no espaço deixado pelo interruptor quebrado. Ela encaixou quase perfeitamente, e o tubo de plástico da caneta foi o suficiente para acionar o controle que eles precisavam para decolar. As chances de algo dar terrivelmente errado naquela missão eram significativas, e no final tudo se resumiu à habilidade e engenhosidade humana para dar certo. É claro que até o governo dos Estados Unidos sabia que havia uma grande chance de Neil e Buzz nunca voltarem para casa. No caso disso acontecer, o presidente Nixon tinha um discurso preparado para tentar tranquilizar o mundo de que a dupla não morreu em vão.
e esse texto foi encontrado mais tarde no arquivo presidencial de Nixon. Felizmente, o mundo nunca ouviu esse discurso, mas é um texto muito bom. Aqui vai um dos trechos principais. O destino ordenou que os homens que foram à Lua para explorar em paz permanecessem na Lua para descansar em paz. Mas, como sabemos, o destino foi gentil com Neil e Buzz. Eles se reconectaram com o módulo de comando e partiram rumo à Terra. Navegação tranquila daqui para frente, certo? Nem tanto. A falha mais perigosa de todas aconteceu na última hora, bem quando a cápsula estava reentrando na atmosfera da Terra. O procedimento final para a reentrada era separar a cápsula da tripulação do módulo de serviço. O plano era que o motor do módulo acionasse uma última vez após a separação. Essa manobra de propulsão empurraria o módulo de serviço de volta para uma altitude maior, onde ele queimaria e se desintegraria longe da trajetória da tripulação. Mas isso não aconteceu. O motor não disparou, e como resultado, tanto o módulo de serviço quanto a cápsula da tripulação desceram na mesma trajetória durante a reentrada. Então, a tripulação teve que voar através dos destroços flamejantes do módulo enquanto ele se desintegrava bem abaixo deles. Felizmente, não era o dia deles partir, nada disso danificou a cápsula, e os 3 homens chegaram em segurança no final do dia. Ou será que não? Depois de toda essa loucura, a tripulação da Apollo 11 teve um último obstáculo para superar. Veja bem, os cientistas da NASA da época eram espertos o suficiente para saber que não havia alienígenas vivendo na Lua, mas não tinham certeza sobre a possibilidade de haver algum tipo de vida microbiana por lá. Eles tinham uma preocupação legítima de que os astronautas pudessem ter sido expostos a algum tipo de bactéria extraterrestre ou até mesmo um vírus. Então os 3 tiveram que passar 21 dias em quarentena. Nada de um cheeseburger ao voltar para casa, apenas 3 semanas sentados esperando para descobrir se tinham trazido de volta uma praga espacial ou não. De qualquer forma, eles conseguiram, e espero que você tenha aprendido algo novo sobre a missão Apollo 11 hoje. É uma pena que os detalhes mais difíceis e emocionantes dessas jornadas reais sejam meio que ofuscados pela narrativa oficial. Mas essa é uma grande história. E você? Acredita que algum dia superaremos o feito das missões Apollo? Deixe sua opinião nos comentários. A missão Apollo 11 foi uma prova de que, com determinação, coragem e um pouco de criatividade, podemos superar até os desafios mais assustadores. Desde o pouso arriscado na Lua até as soluções improvisadas que garantiram a volta para casa, essa jornada mostrou ao mesmo tempo o quanto o espaço pode ser perigoso e fascinante. E quem sabe, talvez o próximo grande passo para a humanidade esteja mais perto do que imaginamos. Há mais de 50 anos, uma nave espacial soviética foi perdida no planeta Marte após ser atingida por uma gigantesca tempestade de poeira. A sonda transmitiu apenas uma breve mensagem de volta para Moscou, no coração da antiga União Soviética. Tudo o que sabemos é que antes de desaparecer, ela enviou uma imagem misteriosa e embaralhada da paisagem marciana e então ficou em silêncio para sempre. Este é o mistério do módulo de pouso russo em Marte. Quando falamos da corrida espacial na década de 60, a conversa geralmente é dominada pela Lua e pelo primeiro pouso humano. Mas havia uma corrida secreta que não era tão difundida quanto a lunar, quem faria as primeiras descobertas científicas sobre Marte. Até então, não sabíamos praticamente nada sobre nosso planeta vizinho. Nessa época, ainda havia algumas hipóteses afirmando que Marte era lar de vida vegetal e animal, além de possuir canais artificiais de água criados por uma população marciana inteligente e avançada.
Era impossível saber com certeza até irmos lá e investigarmos o planeta de perto com nossos próprios instrumentos. E era justamente isso que essa missão secreta faria, se não fosse por um pequeno detalhe. Entre 1960 e 1969, tivemos 12 missões para Marte, 8 da União Soviética e 4 dos Estados Unidos. Destas, 3 realmente chegaram ao planeta vermelho intactas e funcionando, todas americanas. A União Soviética teve um começo promissor na corrida espacial, já que foram os primeiros a lançar um satélite em órbita, os primeiros a enviar um ser humano ao espaço, e suas sondas Luna foram as primeiras a alcançar a superfície da Lua. Fazer o primeiro sobrevoo em Marte seria outra vitória gritante para os soviéticos, mas foi justamente aí que a corrida espacial começou a pender para o lado americano. Após 2 tentativas fracassadas em 1960, os soviéticos chegaram dolorosamente perto do sucesso em 1962, com uma sonda espacial chamada Mars 1. Não foi a primeira tentativa deles de alcançar Marte, mas o governo soviético tinha o hábito de fingir que missões fracassadas nunca aconteceram, as renomeando para tentar novamente alguns anos depois. O objetivo dessa versão da Mars 1 era passar próximo de Marte, cerca de 11 mil quilômetros, e obter fotos da sua superfície, enviar dados sobre a radiação cósmica, impactos de meteoritos, dados do campo magnético marciano, radiação, estrutura atmosférica do planeta e a possibilidade de compostos orgânicos. E no dia 1º de novembro de 1962, Mars 1 era lançada. Depois que se afastou da órbita da Terra, o 4º estágio do foguete se separou da sonda e os painéis solares foram abertos com sucesso. Assim que a espaçonave se estabilizou, a telemetria reportou que havia um vazamento em uma das válvulas de gás no sistema de orientação. Devido a isso, a sonda foi transferida para o sistema de estabilização por giroscópio. Foram enviadas 61 transmissões de rádio, inicialmente em intervalos de 2 dias, nos quais uma grande quantidade de dados espaciais foram coletados. No dia 21 de março de 1963, quando a sonda estava a caminho a uma distância de 106 milhões de quilômetros da Terra, as comunicações cessaram, provavelmente devido a uma falha no sistema de orientação na antena da sonda. A maior aproximação de Marte aconteceu no dia 19 de junho de 1963, a uma distância de aproximadamente 193 mil quilômetros. Após isso, a sonda ficou em silêncio e nunca mais deu sinal de vida. Em meados dos anos 60, a NASA havia estabelecido sua liderança na exploração espacial com a Mariner 4 em julho de 1965. Esta sonda fez o primeiro sobrevoo próximo em Marte, a pouco mais de 6 mil quilômetros acima da superfície, registrando as primeiras fotografias detalhadas da paisagem marciana. Embora essas fotos tenham revelado um mundo morto e cheio de crateras, isso não diminuiu nossa fascinação por Marte. E todos nós sabemos o que aconteceu depois disso. A NASA pousou com sucesso na Lua no verão de 1969 e consolidou de uma vez por todas sua vitória na corrida espacial. Mas os soviéticos tinham uma última jogada. Eles planejavam ser os primeiros a pousar em Marte. 1971 foi um ano importante para a exploração de Marte. Isso porque, como sabemos, a Terra e Marte ficam bem próximas em suas órbitas a cada 2 anos, mais ou menos, mas a cada 15 ou 17 anos temos um alinhamento ainda mais próximo do que o normal entre os 2 planetas. Este era, obviamente, um evento que tanto o programa espacial americano quanto o soviético estavam ansiosos para aproveitar. O plano da NASA era ambicioso. Após concluir manobras de sobrevoo bem-sucedidas com as Mariners 4, 6 e 7, os americanos queriam tentar a primeira órbita estável ao redor de Marte. A partir daí, poderiam fazer uma observação de longo prazo de todo o planeta, mapeando sua superfície e examinando o conteúdo de sua atmosfera superior. Esses
eram dados-chave para a primeira tentativa da NASA de pousar no planeta. Mas a União Soviética foi um pouco mais ousada e decidiram pular algumas etapas, indo direto para um pouso controlado na superfície marciana. O plano era enviar 3 missões. A primeira seria um orbitador de reconhecimento chamado Mars 71, que coletaria os mesmos dados que os americanos estavam procurando, porque sem medir a atmosfera e analisar a superfície, mesmo que minimamente, eles estariam indo completamente às cegas. O orbitador seria seguido por módulos de pouso gêmeos, conhecidos como Mars 2 e Mars 3. A ideia era incrível, porém arriscada. Os engenheiros soviéticos teriam que usar os dados coletados em órbita para atualizar o plano de pouso, tudo isso em tempo real. Na teoria, era uma ideia genial, mas na realidade, o orbitador soviético falhou devido a um simples, mas fatal erro de programação. O motor do 4º estágio deveria ser acionado após 1h30 de voo, ou seja, 1,5 horas, mas seu cronômetro interno foi definido para 150 horas, o deixando preso para sempre na órbita da Terra. Nesse ponto, os soviéticos, com seu costume duvidoso, eu diria, renomearam a sonda para Cosmos 419 e fingiram que era apenas outro satélite de observação. Com o orbitador de reconhecimento morto no espaço, Moscou decidiu seguir em frente, com a tentativa de pouso, sabendo muito bem que estavam indo praticamente às cegas. Enquanto isso, a NASA, após alguns fracassos, estava tendo sucesso com suas empreitadas em Marte. Uma de suas sondas, a Mariner 8, falhou no lançamento e acabou caindo de volta à Terra. Mas seu orbitador gêmeo, Mariner 9, foi extremamente bem-sucedido. Mariner 9 saiu à frente da missão soviética e se tornou o primeiro veículo feito pelo homem a orbitar Marte, onde estabeleceu uma órbita elíptica que levou a sonda para apenas 1.400 quilômetros da superfície marciana. Mariner 9 levava 6 instrumentos científicos a bordo, incluindo um sistema de captura de imagens com uma resolução de 98 metros por pixel, um aumento considerável em relação aos 790 metros por pixel dos sobrevoos anteriores em Marte. Tudo isso acontecia há apenas 2 semanas antes da chegada dos módulos soviéticos Mars 2 e Mars 3. E claro, os americanos não estavam nem um pouco interessados em compartilhar seus dados da Mariner 9, nem sequer avisaram os russos que uma tempestade de poeira gigantesca estava chegando. Eu só imagino a cara dos operadores da NASA nesse dia. Mars 2 e 3 eram naves idênticas, cada uma consistindo em um módulo orbital e um módulo de descida. A ideia era que, após largar o módulo de pouso, o módulo orbital, agora sem peso, usasse seu motor para desacelerar e se elevar para uma órbita estável em Marte, onde poderia servir como um satélite de observação de curto prazo. Mars 2 foi o primeiro a chegar. Os soviéticos tiveram pouca escolha se não tentar uma entrada direta não controlada, o que significava que o módulo de pouso entraria na atmosfera em velocidade máxima como uma bala. Nesse ponto, basicamente, o módulo contaria apenas com a sorte. A trajetória final e o local de pouso seriam determinados pelas forças da gravidade, arrasto atmosférico e a aerodinâmica da sonda. O módulo de descida tinha um escudo térmico de 2,9 metros de diâmetro, que atuaria como o principal sistema de frenagem aerodinâmica, reduzindo a velocidade de cerca de 6 km por segundo na entrada, para pouco mais de 1 km por segundo, ou 3,5 vezes a velocidade do som. Infelizmente para o Mars 2, seu módulo de descida entrou em um ângulo muito íngreme. O computador de bordo interpretou mal os dados do altímetro e o sistema de pouso nunca foi ativado. Mars 2 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a ser esmagado pelo planeta vermelho, o que, vamos combinar, apesar de ser uma falha, ainda é um feito incrível. Mars 3 chegou em 2 de dezembro de 1971 e os soviéticos tiveram a oportunidade de aprender com seus erros. Desta vez, acertaram o ângulo de ataque após o módulo ser lançado pelo orbitador.
O módulo de descida passou 4 horas e meia se aproximando da atmosfera marciana. Novamente, o escudo térmico o protege durante a entrada e começa o processo de frenagem. À medida que o veículo desce, um altímetro de rádio é usado para determinar a velocidade. Quando atinge a velocidade terminal de Mach 3.5, os paraquedas supersônicos são abertos. Por incrível que pareça, esta foi a primeira vez que um paraquedas foi usado em Marte. Ninguém sabia o que poderia acontecer, ainda mais os soviéticos, mas por incrível que pareça, funcionou. O módulo de descida está desacelerando, mas com a atmosfera rarefeita de Marte, não vai desacelerar o suficiente. Então, para resolver isso, o módulo está equipado com retrofoguetes movidos a pólvora, que disparam nos últimos segundos, tentando reduzir a velocidade o suficiente para liberar a cápsula de pouso a poucos metros da superfície. Os foguetes freiam o módulo de descida como podem, enquanto a cápsula em formato de ovo cai na superfície. O impacto com o solo é bem forte, mas o módulo de pouso é amortecido por uma espessa camada interna de espuma. Todo esse sistema, com o escudo térmico, paraquedas, retrofoguetes e amortecedor, é quase idêntico ao método que a NASA usaria para todos os seus pousos em Marte. A NASA ficou mais sofisticada com o tempo, mas a teoria básica é a mesma, e isso foi feito pela União Soviética em 1971, 5 anos antes da NASA conseguir pousar em Marte. Após o impacto, a cápsula de pouso do Mars 3 desdobra 4 pétalas triangulares para se endireitar e expor sua gama de instrumentos científicos. O módulo de pouso estava equipado com um espectrômetro de massa para estudar a composição atmosférica e sensores para medir temperatura, pressão e velocidade do vento, além de uma pá mecânica para analisar o solo em busca de materiais orgânicos e sinais de vida. E como se isso não fosse impressionante o suficiente, o Mars 3 ainda carregava seu próprio mini rover, o Prop-M. Ele parecia uma caixa de metal pequena, com apenas 21 centímetros de comprimento e 16 centímetros de largura, pesando cerca de 4,5 quilos. O Prop-M não tinha rodas. Ao invés disso, ele usava um par de esquis largos e planos montados em braços que lhe permitiam avançar lentamente. O rover estava ligado ao módulo principal por um cabo de energia de 15 metros, e sua função era usar uma pequena sonda a bordo para medir a densidade do solo marciano. Não podemos deixar de destacar que todo esse equipamento chegou com segurança do Cazaquistão à superfície de Marte, com praticamente zero conhecimento pré-existente do ambiente marciano antes do lançamento, em 1971. 90 segundos após o pouso, o módulo Mars 3 ativou seus sistemas e começou a transmitir de volta para Moscou. Para a União Soviética, isso foi uma vitória histórica, rapidamente seguida por um fracasso histórico. Pouquíssimo tempo depois, após 14 segundos de transmissão, o sinal de Marte se apagou. Os únicos dados recebidos foram esta imagem em preto e branco embaralhada. Isso foi uma decepção tão grande que os soviéticos não quiseram nem publicar a foto, muito menos divulgar que haviam pousado em Marte. O pouso foi mantido em segredo por décadas, até a queda da União Soviética e a desclassificação de seus registros. Mas o que será que aconteceu com a Mars 3? Bem, a cada 5 anos ou mais, as típicas tempestades de poeira em Marte começam a se combinar até formarem uma única supertempestade planetária que engole toda a superfície marciana. Sem o orbitador de reconhecimento para explorar o ambiente, os engenheiros soviéticos na Terra não tinham ideia de que seus módulos de pouso estavam caindo em Marte no pior momento possível. Não era nenhum problema de vento, porque a atmosfera em Marte é tão fina que há pouca força física exercida pela tempestade. O problema era a poeira mesmo. A poeira marciana é cheia de partículas eletrostáticas extremamente aderentes. Sabemos disso agora, mas as pessoas que construíram a cápsula do módulo em 1970 não sabiam. Então, não havia proteção nenhuma contra a poeira. Provavelmente ela causou um curto-circuito
em todos os sistemas expostos no módulo de pouso, impedindo que esse módulo promissor realizasse qualquer uma das tarefas que havia sido programado. Para piorar ainda mais a situação, os módulos orbitais Mars 2 e 3, que conseguiram alcançar a órbita de Marte com sucesso, não puderam retornar fotos úteis. Isso porque, ao invés de capturar detalhes da superfície marciana, tudo o que podiam ver era o topo dessa tempestade de poeira planetária. Enquanto isso, a Mariner 9, significativamente mais bem equipada, conseguiu esperar a tempestade passar e ficou os próximos 3 meses mapeando cerca de 70% da paisagem do planeta, fazendo descobertas históricas como o Monte Olimpo, a montanha mais alta do Sistema Solar. Quanto ao destino do módulo de pouso Mars 3, no início dos anos 2000, a NASA divulgou uma imagem de alta resolução tirada por outra das incríveis sondas marcianas da agência, a Mars Reconnaissance Orbiter. Com base na última trajetória conhecida, acreditava-se que os restos do módulo de pouso soviético estariam em algum lugar nessa imagem. Até que, em 2013, entusiastas amadores identificaram o que acreditavam ser o paraquedas, o escudo térmico e o módulo de pouso na superfície marciana. Os restos mortais de uma missão promissora que nunca conseguiu nos mostrar seu potencial. A imagem capturada pela Mars 3, antes de ser engolida pela tempestade de poeira, permanece um mistério fascinante. Apesar do fracasso, a breve transmissão e a foto embaralhada alimentaram a imaginação de cientistas e entusiastas do espaço por décadas. Mars 3 se tornou um símbolo de ousadia e desafio, nos lembrando que cada missão espacial é uma aventura cheia de altos e baixos. Hoje, enquanto exploramos Marte com o que há de mais avançado na tecnologia, as lições da Mars 3 ainda ressoam, provando que a busca pelo desconhecido é sempre uma jornada emocionante, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Em 1982, 2 robôs extremamente bem equipados partiram para um dos ambientes mais inóspitos do nosso sistema solar, a superfície de Vênus. As sondas soviéticas Venera 13 e 14 foram projetadas para enfrentar condições que poderiam derreter chumbo, com pressões comparáveis às profundezas dos oceanos terrestres e uma atmosfera carregada de ácido corrosivo. Um ambiente que só pode ser descrito como infernal. Suas missões foram curtas, mas revolucionárias, revelando Vênus como nunca antes e até hoje como nunca mais. Mas o que aconteceu com esses exploradores robóticos depois que perdemos contato? Após décadas expostos a um ambiente tão extremo, como estariam suas carcaças hoje em dia? O programa Venera, cujo nome significa Vênus em russo, é um capítulo fascinante da história da Guerra Fria. Muita gente não sabe, mas a União Soviética transmitiu dados e imagens da superfície de Vênus meses antes da NASA capturar as primeiras fotos de Marte. E o mais impressionante, isso nunca havia sido feito antes e nunca foi feito desde então. As missões Venera 13 e 14 foram sem dúvidas as mais bem-sucedidas do programa, o resultado de décadas de pesquisa, ajustes e uma sequência interminável de tentativa e erro. Essas sondas, com 2,7 metros de altura cada, foram construídas com um único propósito: durar o máximo possível em um ambiente onde nada mais sobreviveria. Mas antes das Venera 13 e 14 conseguirem o incrível feito de tirar fotos coloridas da superfície de Vênus, suas irmãs mais velhas já haviam realizado feitos extraordinários na superfície do planeta mais quente do Sistema Solar. No entanto, para que essas missões fossem um sucesso, a União Soviética precisou aprender muito com seus erros. Para se ter uma noção, na década de 60,
O programa espacial soviético amargava 11 missões a Vênus mal sucedidas, até finalmente ter seu primeiro sucesso em 1967 com a Venera 4. Ao todo foram lançadas pelos soviéticos 28 espaçonaves entre 61 e 83. Dessas, 13 entraram na atmosfera venusiana e 8 pousaram com sucesso na superfície, o que as fizeram quebrar muitos recordes na exploração planetária, incluindo o de primeiro pouso bem-sucedido na superfície de outro planeta. Apesar das falhas com as Venera 1 e 2 nos anos 60, os lançamentos que viriam depois fizeram história. Venera 4, 5 e 6 conduziram investigações atmosféricas minuciosas, enquanto Venera 7 alcançou um feito notável ao se tornar a primeira espaçonave a pousar em outro planeta e transmitir dados de volta à Terra. Além disso, a Venera 7 forneceu a primeira medição direta da temperatura da superfície venusiana. E como você deve imaginar, isso não foi nada fácil. O módulo de pouso da Venera 7 foi minuciosamente projetado para resistir a pressões imensas, além de temperaturas escaldantes de até 580 graus Celsius. A sonda também estava equipada com um pequeno equipamento para perfurar o solo e com um termômetro para medir com precisão a temperatura na superfície de Vênus. A missão utilizou um sistema de paraquedas para facilitar a descida do módulo de pouso. Enquanto o paraquedas se abria a uma altura de 60 quilômetros, as medições revelavam que a atmosfera venusiana é composta por 97% de dióxido de carbono. No entanto, apenas 6 minutos após o paraquedas abrir, ele começou a apresentar problemas, levando à descida descontrolada do módulo de pouso. Consequentemente, a sonda impactou a superfície venusiana a uma velocidade de aproximadamente 16,5 metros por segundo. Apesar do pouso forçado, o termômetro conseguiu medir a temperatura do solo e transmitiu dados valiosos de volta para a Terra. As medições indicaram uma temperatura superficial surpreendente de cerca de 475 graus Celsius, confirmando as estimativas anteriores de temperatura por estudos infravermelhos. Apesar do contratempo com o paraquedas, a sonda continuou a se comunicar com a Terra por 53 minutos, com cerca de 20 minutos dessa duração diretamente da superfície de Vênus. Esse feito marcou significativamente a exploração espacial e forneceu dados sem precedentes sobre as condições da superfície de outro planeta. Mas isso não seria nada comparado com as sondas seguintes. As missões Venera não apenas desempenharam um papel fundamental ao coletar dados na superfície de Vênus, mas também foram as primeiras missões a retornar imagens da superfície de um planeta que não fosse a Terra. Em 1975, a Venera 9 forneceu o primeiro vislumbre da superfície venusiana. Como você deve imaginar, isso foi um feito incrível, pois essa era a primeira vez que víamos a superfície de outro planeta no sistema solar. Embora a espaçonave estivesse bem equipada com 2 lentes para capturar uma visão panorâmica de 360 graus do planeta, uma das tampas falhou ao ser ejetada, nos deixando com esta visão panorâmica de 180 graus da superfície venusiana. O objeto branco que você vê na parte inferior desta imagem é parte do próprio módulo de pouso. Aqui é possível observar um ambiente coberto de rochas, com metade delas parcialmente enterradas no solo, em meio ao horizonte misterioso que é possível ver no canto superior direito. Seguindo os passos da Venera 9, a Venera 10 também alcançou o planeta nublado no mesmo ano, mas novamente, apenas uma das lentes se abriu, proporcionando outra visão panorâmica de 180 graus da superfície venusiana. No entanto, ao invés de observar pequenas rochas, como sua irmã, a Venera 10 capturou imagens de blocos de rocha parecidas com áreas vulcânicas encontradas aqui na Terra. 3 anos depois, as Venera 11 e 12 tinham como um de seus objetivos capturar as primeiras imagens coloridas do planeta. Infelizmente para ambas as sondas, as tampas das lentes falharam em se separar, o que as tornou incapazes de capturar qualquer imagem.
Essa tampa deu muita dor de cabeça. Isso motivou a equipe da missão a desenvolver uma estratégia alternativa e modificar o mecanismo que ejetava a tampa das lentes, finalmente, resultando nas missões Venera 13 e 14, lançadas em 1981, as primeiras espaçonaves a obter imagens coloridas de Vênus com sucesso. E, de fato, ambas as sondas tiveram que suportar o impensável. Uma pressão atmosférica 92 vezes maior que a da Terra, o equivalente a estar quase 1 quilômetro debaixo d'água, temperaturas superiores a 460 graus Celsius, mais quentes que o forno no fogão da sua casa. Além de uma atmosfera sufocante de dióxido de carbono, coberta por nuvens carregadas de gotículas corrosivas de ácido sulfúrico, com um cheiro nada agradável de ovo podre. Mas como algo feito por humanos no início dos anos 80, conseguiu resistir a um inferno desses? A resposta está nos materiais mais avançados da época e em um belo trabalho de engenharia. Após o fim da União Soviética, muitas das informações secretas, incluindo dados do seu programa espacial, foram divulgados ao mundo, mas infelizmente, alguns detalhes ainda permanecem um mistério até hoje. Isso inclui os materiais utilizados nas missões Venera. Mas há algumas pistas. O módulo de descida era uma cápsula inteiramente selada, ou seja, completamente à prova de ar, contendo a maioria dos instrumentos científicos e eletrônicos. A estrutura selada era composta por várias seções aparafusadas e vedadas com juntas de ouro. Por fora, as sondas eram cobertas por uma camada de isolamento térmico e uma fina carcaça de titânio, um metal conhecido por sua resistência e durabilidade. Por dentro, provavelmente havia um isolamento feito de camadas de fibra de vidro e folhas metálicas. Componentes internos de aço inoxidável davam suporte contra a pressão esmagadora, protegendo os delicados equipamentos científicos. Metais nobres, como ouro e platina, eram provavelmente usados em conectores elétricos devido à sua resistência à corrosão e excelente condutividade. Os cabos elétricos provavelmente eram de cobre, e as câmeras eram protegidas por espessas janelas de quartzo. Além disso, um engenhoso sistema de resfriamento utilizava materiais de mudança de fase. Eles absorviam calor ao derreter, retardando o superaquecimento da sonda. As Venera 13 e 14 cumpriram suas missões com sucesso, mas mesmo os materiais mais robustos não conseguiram resistir por muito tempo ao ambiente brutal de Vênus. Aqui na Terra, os materiais se transformam de formas curiosas. No oceano, navios naufragados se tornam recifes artificiais à medida que a ferrugem os consome. No deserto, vento e sol esculpem metais e rochas em formas bizarras. E por aí vai. Mas Vênus... Bom, Vênus não é a Terra. As reações químicas lá são mais rápidas, mais estranhas e muito mais destrutivas. A Venera 13 foi a primeira a pousar, tocando a superfície no dia 1º de março de 1982, seguida pela Venera 14, 4 dias depois. Mas o que elas encontraram lá? E como estariam suas carcaças hoje, décadas depois? Bom, como vimos, as sondas foram recebidas por um calor infernal, uma pressão esmagadora e uma atmosfera extremamente tóxica. Mas, incrivelmente, podemos ver o que elas viram, graças às imagens capturadas logo após o pouso. Cada foto revelou um deserto vulcânico sombrio, com rochas espalhadas por um solo rachado, tudo banhado por um brilho amarelado estranho, filtrado pelas nuvens tóxicas que pairam sobre o planeta. Essas foram as primeiras, e até hoje as únicas fotografias coloridas já tiradas da superfície de Vênus. E não foi só isso. As sondas também gravaram o som desse ambiente infernal. Um vento fraco e sinistro soprava pela paisagem morta, criando uma trilha sonora digna de um filme de suspense espacial. Mas por mais impressionante que fosse ver e ouvir esse mundo, o ambiente hostil começou a cobrar seu preço. A pressão esmagadora, 92 vezes a da Terra, pressionava cada centímetro das sondas. Mesmo assim, elas resistiram além do esperado.
A Venera 13 transmitiu por impressionantes 127 minutos antes de se calar, enquanto a Venera 14, menos resistente, durou pouco menos de 1 hora. Mas então silêncio, para sempre. Curiosamente, os sinais não cessaram porque as sondas morreram, mas porque o orbitador que retransmitia as informações saiu de alcance. Ainda assim, mesmo sem comunicação, Vênus continuou a fazer o que faz de melhor: destruir tudo. O calor intenso, uma vez que os sistemas de resfriamento falharam, deve ter cozinhado o interior das sondas. Plásticos, vedações e isolamentos térmicos provavelmente se tornaram vapor em poucas horas. A atmosfera corrosiva teria invadido cada canto do interior, oxidando metais e acabando de vez com qualquer possibilidade de reativação. Ao longo das semanas, meses e anos seguintes, o titânio e o aço que formavam sua estrutura foram lentamente corroídos, enquanto compostos sulfurosos devoravam cada fresta, deixando cicatrizes químicas por toda parte. Hoje, mais de 4 décadas depois, o destino das Venera 13 e 14 permanece um mistério. A densa atmosfera de Vênus impede qualquer espiada direta no local onde pousaram, mas é quase certo que elas ainda estejam lá, agora como sentinelas silenciosas, em um mundo sem vida. Seu brilho metálico se foi há muito tempo, substituído por uma crosta opaca de corrosão e poeira. Suas estruturas podem ter se fundido parcialmente ao terreno vulcânico ao redor. No entanto, os metais nobres, como ouro e platina, provavelmente ainda resistem, talvez até visíveis em pequenas manchas brilhantes em meio aos restos queimados de componentes menos duráveis. As sondas agora se parecem mais com artefatos antigos, desgastados pelas reações químicas e esculpidos pela paisagem hostil de Vênus, talvez até decorados com depósitos amarelados de enxofre. Mas, apesar de sua aparência deteriorada, sua história continua viva. As Venera 13 e 14 nunca foram tão discutidas como hoje, ainda mais com uma nova missão ao planeta nublado anunciada. De qualquer forma, o legado das missões Venera sobrevive, não como sondas funcionais, mas como testemunhas da incrível curiosidade humana em um mundo onde nada mais resiste. Júpiter, uma obra de arte feita de gás em constante movimento, com suas hipnotizantes nuvens, escondendo os segredos que se ocultam abaixo dessa atmosfera turbulenta, uma camada que envolve todo o planeta e obscurece a verdadeira forma caótica de Júpiter. O gigante gasoso está a cerca de 628 milhões de quilômetros de nós, e mesmo a essa distância, cuida do nosso planeta bem melhor que a gente. Por bilhões de anos, o maior planeta do Sistema Solar desviou a trajetória de asteroides perigosos que poderiam ter atingido nosso planeta, levando toda a vida por aqui à extinção. Sendo o maior planeta, Júpiter guarda muitos segredos da formação do Sistema Solar. Mas, infelizmente, enviar uma sonda para estudar esse planeta não é fácil. A distância dos gigantes gasosos e a radiação mortal tornam extremamente desafiador para uma sonda espacial orbitar ou passar por Júpiter. Até o momento, 9 espaçonaves disseram um olá para o gigante gasoso, sendo a maioria delas apenas missões de passagem. Mas não é sobre essas missões que falaremos hoje, e sim 2 das missões espaciais mais complicadas já lançadas ao espaço, com ambas sendo enviadas exclusivamente para estudar Júpiter. Uma delas é a incrível e revolucionária sonda Juno, uma missão de $1,5 bilhão e que completou recentemente uma década no espaço. Juno foi capaz de estudar Júpiter como nunca antes. É graças a essa sonda que hoje compreendemos o funcionamento da dinâmica atmosférica joviana, a magnetosfera,
e até mesmo a estrutura bizarra da Grande Mancha Vermelha. No entanto, apenas uma delas mergulhou propositalmente no planeta, com a missão suicida de descobrir o que realmente acontece nas profundezas das nuvens de Júpiter, a sonda atmosférica Galileu. Em uma missão memorável, juntamente com o orbitador, a sonda atmosférica viveu literalmente 1 hora de terror. Mas antes de se esfarelar completamente, a sonda coletou dados preciosos que nos ajudam a compreender Júpiter até hoje. A sonda atmosférica e o orbitador Galileu foram lançados em 1989, com o objetivo de estudar o planeta Júpiter e suas muitas luas. A sonda atmosférica foi projetada para mergulhar na espessa atmosfera de Júpiter e coletar dados sobre suas misteriosas camadas de nuvens. Até hoje, é a única sonda projetada para entrar intencionalmente em um gigante gasoso. Incrivelmente, apesar das condições intensas de Júpiter, a sonda teve sucesso, enviando dados sem precedentes por cerca de 1 hora. Antes de ir em direção ao gigante gasoso, o primeiro corpo celeste a ser sobrevoado pela sonda foi o planeta Vênus, em 10 de fevereiro de 1990. Ali, ela ganhou um empuxo de 8.000 km/h em velocidade e sobrevoou a Terra 2 vezes. A primeira em 8 de outubro de 1990, a 960 km de distância, antes de se dirigir ao asteroide 951 Gaspra, sobrevoando-o a uma distância de 1.600 km, em 29 de outubro de 1991. Voltou a sobrevoar a Terra em 8 de dezembro de 1992, a 300 km de distância, ganhando mais 3,7 km por segundo em velocidade acumulada. Continuou a órbita então em direção ao asteroide 243 Ida, que sobrevoou em 28 de agosto de 1993 a 2.410 km. Foi durante este sobrevoo que a Galileu descobriu a pequena Dactyl. Essa foi a primeira vez que o satélite de um asteroide foi observado. Após isso, finalmente ele partiu em direção a Júpiter. Após ejetar a pequena sonda atmosférica em direção ao planeta, em 13 de julho de 1995, ela entrou na órbita de Júpiter em 8 de dezembro do mesmo ano, sendo o primeiro objeto construído pelo homem a realizar tal feito. E foi no dia 7 de dezembro de 1995 que a sonda Galileu começou sua solitária descida em direção a Júpiter. A pequena sonda atravessou o vazio cósmico por cerca de 6 horas, detectando apenas o ensurdecedor silêncio do espaço, em contraste com as tempestades turbulentas que a aguardavam, assim como o silêncio antes de uma guerra. Ela entrou na atmosfera a uma velocidade incrível de mais de 170.000 km/h, rápido o suficiente para viajar de Porto Alegre a Fortaleza em apenas 90 segundos. A sonda foi capaz de suportar um calor extremo ao colidir com as camadas superiores de Júpiter, enquanto o atrito incendiava seu resistente escudo térmico, que era feito de um composto chamado material fenólico de carbono, uma mistura de resina fenólica e carbono que é extremamente resistente a altas temperaturas. Nos primeiros minutos de descida, era esperado que o escudo dianteiro perdesse cerca de 60% de sua massa, que era de 145 quilos, e foi justamente isso que aconteceu. A onda de choque incandescente à frente da sonda era tão brilhante e quente quanto o Sol, atingindo temperaturas abrasadoras superiores a 15.000 graus Celsius. Apenas alguns minutos após o início de sua descida, o paraquedas, que também era extremamente resistente à temperatura, foi acionado, reduzindo drasticamente sua velocidade. Com uma liga especial feita em nylon e também em resina fenólica, o paraquedas desacelerou a sonda violentamente, que passou de 170.000 para apenas 160 km/h, experimentando uma força 350 vezes a gravidade da Terra.
Nessa velocidade, a sonda Galileu já conseguia estudar a atmosfera de Júpiter e o clima local, enviando dados valiosos de volta ao orbitador, que por sua vez os transmitia à Terra. Os instrumentos da sonda mediram a temperatura, pressão, densidade e composição da atmosfera, enquanto descia por diferentes camadas. Por cerca de 1 hora, a sonda viveu acontecimentos incríveis. Testemunhou relâmpagos, tempestades e ventos ferozes, tudo isso em meio às enormes estruturas de nuvens. O ambiente que essa sonda experimentou era diferente de qualquer lugar explorado antes. Um verdadeiro mundo de caos. Após cerca de 61 minutos de queda, a sonda Galileu desapareceu e seu sinal foi perdido para sempre. Nesse ponto, ela provavelmente estava sendo incinerada e esmagada, enfrentando pressões cada vez maiores à medida que descia. Por horas, ela caiu silenciosamente nas profundezas mais escuras do gigante gasoso, até que o calor e a pressão se tornassem insuportáveis. Nesse ponto, a sonda provavelmente se fundiu e vaporizou, se tornando para sempre parte de Júpiter. Ao completar uma das maiores jornadas de todos os tempos, a sonda atmosférica Galileu contribuiu significativamente para a compreensão da complexa atmosfera de Júpiter. Quando entrou na atmosfera joviana, se descobriu, por exemplo, que ela era muito mais densa e quente do que o esperado. Além disso, Júpiter tinha apenas a metade da quantidade de hélio esperada, assim como a água, que estava presente em quantidades bem menores do que imaginavam os cientistas, enquanto argônio, criptônio e xenônio estavam presentes em quantidades bem superiores à imaginada. Para que esses elementos se formassem, Júpiter precisaria ser muito mais frio do que é hoje, sugerindo que sua órbita era bem mais distante do Sol do que é atualmente. Uma das descobertas mais surpreendentes da sonda foi a presença de tempestades de raios que superavam qualquer coisa já testemunhada na Terra. Ela registrou sinais de rádio característicos de descargas elétricas, fornecendo a primeira confirmação direta de tempestades elétricas em outro planeta. Descobriu-se também que a atmosfera era muito mais turbulenta do que o esperado, com ventos poderosos atingindo velocidades superiores a 600 km por hora, detectados nas camadas mais baixas de nuvens. A sonda encontrou evidências de partículas dentro das nuvens, provavelmente feitas por compostos orgânicos complexos. A presença dessas partículas contribui para a coloração e opacidade da magnífica aparência de Júpiter. A sonda atmosférica Galileu foi apenas uma pequena parte de uma missão que já era bem ambiciosa. Ao mergulhar no abismo deste distante mundo caótico, transmitindo dados inovadores enquanto descia, ela deixou um legado de conhecimento, descoberta e uma compreensão aprimorada de um planeta envolto em mistério. Embora o destino final da sonda fosse ser vaporizada em partículas minúsculas, alguns anos depois, outra sonda teve o mesmo destino, sua parceira original, a sonda orbital Galileu. 8 anos após liberar a sonda atmosférica, a sonda orbital também mergulhou em Júpiter, queimando completamente enquanto descia. Essa manobra foi usada principalmente para evitar qualquer contaminação acidental às luas de Júpiter. Assim como a sonda atmosférica antes dela, a sonda orbital se tornou uma pequena parte do gigante gasoso. Os dados coletados pela sonda Galileu tiveram um valor científico enorme, mas ainda existiam algumas dúvidas e lacunas sobre a dinâmica de Júpiter. E justamente por isso, 23 anos depois, era lançada outra sonda, que também fez descobertas incríveis no gigante gasoso, nos ajudando a compreender ainda mais o maior planeta do Sistema Solar. Foi no dia 5 de agosto de 2011, em Cabo Canaveral, na Flórida, que a sonda Juno da NASA aguardava dentro de um foguete Atlas para iniciar sua jornada de 5 anos em direção a Júpiter. Juno foi especialmente projetada para estudar a origem e a evolução dos gigantes gasosos. Obviamente, em especial Júpiter. Ao mesmo tempo,
Ela foi feita robusta o suficiente para suportar o ambiente árduo e implacável que o planeta ofereceria. E com isso, a jornada até o quinto planeta do Sistema Solar começava. Mas assim como a sonda Galileu, a viagem até Júpiter não foi direta. Em vez disso, a nave seguiu uma trajetória bem complicada. Viajar pelo vazio do espaço não é tão simples quanto parece. A rota deve ser traçada de maneira otimizada, com o objetivo de economizar o máximo de combustível possível e desviar de possíveis detritos espaciais que possam colidir no caminho. Para isso, a Juno foi colocada em uma trajetória que a levou além da órbita de Marte. Em seguida, ela realizou manobras no espaço profundo que trouxeram a sonda de volta à Terra para um muito necessário impulso gravitacional. A sonda passou pela Terra em outubro de 2013, e esse sobrevoo impulsionou sua velocidade em mais de 3,9 km por segundo, e eventualmente a colocando em curso para Júpiter. Agora viajando a 150 mil km por hora, a Juno continuou sua longa jornada de mais de 2 anos em direção a Júpiter. Durante esse tempo, ela ficou na maior parte do trajeto em modo de proteção, que desligava todos os sistemas não essenciais. Finalmente, em janeiro de 2016, a Juno começou sua manobra final em direção a Júpiter. Durante este período, ela capturou um vídeo espetacular em time-lapse do gigante de gás. E para tornar as imagens ainda mais incríveis, também foi possível registrar suas 4 luas galileanas. O vídeo consistia em uma sequência de imagens tiradas 5 dias antes da sonda chegar a Júpiter, precisamente a 4,8 milhões de quilômetros de distância do gigante gasoso. Finalmente, em julho de 2016, após uma longa jornada de 5 anos, a Juno chegou a Júpiter. Neste ponto, essa era a sonda mais rápida já feita pela humanidade. Então, para desacelerar, ela realizou diversas manobras que eventualmente a colocaram em uma órbita elíptica ao redor do planeta. A trajetória foi projetada para manter a sonda a uma distância segura das radiações prejudiciais de Júpiter e próxima o suficiente para fazer observações precisas. Em agosto de 2016, a Juno completou sua primeira órbita ao redor de Júpiter. Ela capturou algumas das imagens mais fascinantes do planeta, incluindo uma imagem detalhada, revelando estruturas de nuvens azuladas não encontradas em nenhum outro lugar do Sistema Solar. A Juno também capturou em luz infravermelha, belas auroras no polo sul do planeta, geralmente invisíveis aos olhos humanos. Devido à sua órbita minuciosamente calculada, a sonda pode se aproximar bastante da atmosfera do planeta, às vezes viajando a apenas 5.000 quilômetros acima das camadas de nuvens. Isso permitiu que a sonda coletasse os melhores dados possíveis sobre as nuvens hipnotizantes de Júpiter. As imagens capturadas pela sonda revelaram uma tapeçaria colorida e complexa de nuvens em expansão que vagam violentamente por todo o planeta. Essas enormes nuvens mostradas nas imagens se estendem por milhares de quilômetros e são compostas principalmente por sais de amônio. A Juno também retratou o polo norte de Júpiter de uma maneira nunca vista antes. A imagem infravermelha revelou uma tempestade caótica de tamanho considerável nessa região, cercada por 8 ciclones ligeiramente menores. Cada uma dessas tempestades é grande o suficiente para engolir o Brasil inteiro. Quando falamos em Júpiter, existe uma coisa que automaticamente vem à nossa cabeça: a Grande Mancha Vermelha. Esse monstro é uma majestosa tempestade anticiclônica, localizada a 22 graus ao sul do equador de Júpiter, sendo a maior e mais violenta tempestade do Sistema Solar. Em julho de 2017, a Juno capturou imagens de alta resolução da Grande Mancha Vermelha. Essa imagem detalhada revelou a grande tempestade em um nível de detalhes que nunca havia sido visto antes. A sonda Juno também investigou as profundezas da Grande Mancha
e mostrou que ela se estende a mais de 320 quilômetros nas profundezas de Júpiter, quase 50 a 100 vezes mais profundas do que os oceanos da Terra. A sonda descobriu várias novas tempestades furiosas em todo o gigante gasoso. Além disso, ela também foi capaz de detectar diretamente o campo magnético interno de Júpiter. Essa foi uma das maiores descobertas, pois foi a primeira vez que um campo magnético interno foi detectado em qualquer planeta além da Terra. A sonda Juno também foi a responsável por descobrir que o planeta gigante tem, na verdade, mais água na atmosfera do que se imaginava. Os dados contradizem as leituras da Galileu, enviadas antes da sonda se desintegrar na descida em direção ao solo do planeta. Na época, os cientistas ficaram espantados ao descobrir que havia apenas 1/10 de água do que era esperado. Mas a Juno deu a eles um presente. Na altura da linha do Equador, cerca de 0,25% das moléculas na atmosfera joviana são de água, o que coincidiu com estudos anteriores à missão Galileu. Com os dados da sonda combinados com um mapa infravermelho feito por um telescópio aqui na Terra, a conclusão foi de que a Galileu teve azar, analisando um ponto meteorológico incomum, quente e seco, com baixíssima composição de água. Inicialmente, a Juno estava planejada para operar até 2018, mas considerando suas capacidades, a NASA estendeu a missão até o fim de 2025, ou seja, a sonda saiu melhor que a encomenda. Assim, no pouco tempo que resta, espera-se que a Juno avalie algumas teorias anteriores sobre a formação do planeta. Além disso, as observações provavelmente revelarão as estruturas mais profundas do gigante de gás, incluindo dados sobre o misterioso núcleo, que até hoje é motivo de debate na comunidade científica. As missões Juno e Galileu nos permitiram ver Júpiter com muito mais detalhes. Com os dados valiosos coletados por ambas as sondas, os cientistas foram capazes de validar hipóteses que já existiam há décadas e, principalmente, fazer novas descobertas incríveis sobre o maior e um dos mais fascinantes planetas do Sistema Solar. Hoje, mais de meio século depois do primeiro passo fora da Terra, percebemos que a exploração espacial não é apenas uma história de foguetes, sondas e telescópios. É uma história sobre nós, sobre a inquietação humana, sobre a vontade de ir além, mesmo quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. Do voo arriscado de Yuri Gagarin aos módulos de pouso que descem sozinhos em mundos alienígenas, das imagens tremidas das primeiras sondas, às fotografias de alta resolução capturadas a bilhões de quilômetros, de computadores que mal conseguiam resolver equações simples às máquinas que decidem em tempo real como sobreviver em ambientes impossíveis, cada avanço traz consigo o mesmo impulso ancestral: descobrir. E o mais impressionante é que, apesar de tudo o que já conquistamos, ainda estamos apenas começando. Ainda existem oceanos escondidos em luas distantes, atmosferas misteriosas em planetas gigantes, mundos que nunca vimos, fenômenos que ainda não entendemos. O universo continua lá fora, silencioso, imenso, cheio de perguntas que só podem ser respondidas se continuarmos explorando. A exploração espacial exige coragem, trabalho em equipe, fracassos dolorosos e sucessos que mudam nossa visão do cosmos. Mas, acima de tudo, exige imaginação. A mesma imaginação que um dia colocou Gagarin em órbita, que levou Armstrong à Lua e que hoje guia robôs em Marte, Júpiter, Mercúrio e além. E, se há algo que a história da exploração espacial nos ensina, é que o impossível não é um muro. É apenas o próximo passo. E enquanto houver pessoas olhando para o céu e se perguntando, e se? Haverá missões, haverá descobertas, haverá viagens e haverá novos capítulos esperando para serem escritos.
porque explorar não é apenas uma escolha, é parte de quem somos. Obrigado.